Eu já há muitos anos que tinha um grande sonho, era um dos meus maiores sonhos, que era de comprar a minha casa. E eu sempre trabalhei, sempre tentei. Há mais ou menos 4 anos atrás, fiz um crédito, pedi um crédito, foi aprovado, mas depois deu para trás. Uhum. Pronto. Entretanto, a minha vida foi cada vez mais descambando, mais ou menos em meados do ano passado, hã, basicamente eu estava no fundo do poço, em todos os aspectos. E foi aí que a minha mãe sempre vinha à igreja, eu estava muito afastada da igreja, e ela tentava, tentava, mas eu nada. E por mim mesma, eu cheguei num dia e pensei: "Não tem mais não tem solução, é Deus mesmo só, que pode mudar, que pode fazer alguma coisa". Eu tentei fazer por mim e não consegui. E comecei a vir, e a primeira decisão que eu tomei foi: eu vou voltar a me tornar dizimista. Eu já tinha sido, mas nunca foi a sério, nunca levei aquilo de forma séria, dava quando podia. E eu decidi: vou-me tornar dizimista. Na altura eu nem tinha nada, não tinha trabalho, não tinha nada. Hum, a primeira coisa que aconteceu foi, consegui um trabalho que eu já me tinha inscrito, voltei, a me inscrever e chamaram-me. E, consegui esse trabalho, que as condições eram muito boas, porque eu me tornava logo efetiva. E pronto, ia-me ajudar em muita coisa. Consegui o trabalho, foi logo a primeira bênção, porque eu já me tinha inscrito em vários trabalhos, já tinha feito várias coisas e eu nunca me conseguia tornar efetiva. Consegui, pronto. E depois a mudança foi vindo, mas a primeira coisa que eu senti foi mesmo a mudança interior, dentro de mim, no meu pensamento. Comecei a ver o que é que eu fazia de errado, o que é que eu não fazia, o que é que eu tinha que mudar, o que é que eu não tinha que mudar, em todos os aspectos. Hum, mágoas que eu tinha no meu coração, libertei-me de tudo. Foi, foi uma mudança radical. Eu nem consigo explicar, porque a minha vida mudou assim mesmo. Desculpa. E entretanto, pronto, comecei a trabalhar e o meu primeiro objetivo era mesmo comprar a minha casa. Em novembro, eu me tornei, ou seja, aquilo tinha um período de carência de 3 meses, eu em outubro, final de outubro, não, em novembro tornei-me efetiva, logo no final do mês comecei a procurar casas, porque eu queria fazer isso o mais rápido possível, porque eu não quero ficar muito tempo nesse trabalho, porque não é um trabalho, ou seja, foi uma bênção de Deus, mas é para concluir o meu objetivo, não é para eu ficar lá. É o ponto de partida. Exatamente, porque eu trabalho na área da estética, é o que eu gosto de fazer e é isso que eu quero fazer para a minha vida. Pronto, e entretanto, comecei a tratar das coisas, a tratar, só que eu fui ao meu banco e eles disseram-me: "Olha, tu, apesar de estás efetiva, o teu IRS do ano passado, o que nós precisamos, está muito baixo, porque o ano passado tu não trabalhaste". E eu: "Ok". E então, fui ter com um amigo meu, que ele tem uma imobiliária, e ele já me tem tentado ajudar desde sempre. E ele diz: "Karina, não é normal. Como é que eu consigo de outras pessoas que não trabalham, que não têm documentos, que não têm nada, e contigo eu nunca consigo, não é normal". E eu: "Opá, não sei". Então o que é que ele decidiu? "Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar documentos de Inglaterra, como se tu trabalhasses em Inglaterra, como os recibos são mais altos, etc, etc". E eu: "Ok". Fizemos assim, fomos ao banco, entregamos os tais recibos. Nesses recibos, supostamente eu ganhava 2000 e tal libras e recibos muito altos, o crédito foi negado, não aceitaram. E eu, aliás, nem foi negado, eles simplesmente não estavam a dar uma resposta. E eu, mais ou menos meados de dezembro, eu disse à minha mãe: "Eu já percebi porque é que isso não está a dar certo, porque nós estamos a fazer de forma errada. Como é que eu sigo a Deus e como é que eu estou ou seja, a fazer, a enganar? Como é que eu estou a mentir? É claro que Deus não me vai abençoar". Eu disse à minha mãe: "Já percebi, esquece, não vai, dessa forma não vai dar certo". Entretanto, decidimos fazer com os meus próprios documentos. Fizemos com os meus documentos, com o meu IRS, deu tudo certo. O crédito foi aprovado, a casa, o senhor estava-me a fazer a casa a 115 mil euros.
Depois, na altura de fazer a avaliação, fizeram a avaliação foi menor que o valor, e aí o desespero voltou. Eu disse: mamãe, como é que vamos fazer? A minha mãe, pronto, é a minha parceira nisso tudo. Mamãe, como é que vamos fazer? Não sei como é que vamos fazer, porque agora a avaliação foi menor. Eu preciso de dar o dinheiro que eu não tenho, porque eu fiz o crédito pessoal para dar os 10%, não tenho esse valor, e agora como é que fazemos? Na altura ainda disse à minha mãe: opá, se calhar vou ligar ao meu avô, ele se calhar pode me dar. A minha mãe disse: não, não faz isso, não, vamos tentar de outra forma, tentamos fazer mais créditos, nada. Eu nesse dia pensei e disse à mamãe: olha, eu estava descansada, tranquila, eu disse: mamãe, eu estou com mais medo de tu ficares triste do que eu própria, porque eu não estou triste. E a minha mãe: ah pá, mas fogo, e agora? Como é que agora vais ter que ficar mais aí de tempo a trabalhar? Eu disse: ah pá, Deus é que sabe. Se Deus não quer é porque se calhar essa não é para ser a minha casa, não é para ser agora. É pá, Deus é que sabe. Pronto, disse ao rapaz: olha, eu não tenho mais valor, eu tinha que lhe dar mais 5.000 euros. Eu disse: olha, eu não tenho mais esse valor, não vai dar mesmo, opá, vamos tentar numa próxima, e fica assim. Fui dormir. Eu no dia seguinte acordava às 4h30 da manhã, porque eu entro às 5h30 da manhã para trabalhar quando estou de manhã. Acordei às 4h30 da manhã e tinha mensagens dele, prints da conversa com o dono da casa, e o dono da casa dizia: olha, então fica assim, vamos fazer por esse preço, não vale a pena. O dono da casa baixou de 115.000 para 97.000 euros. Ninguém faz isso. E calma, detalhe. No dia anterior, nesse dia que eu decidi não fazer, foi o dia que eu entreguei o meu dízimo. Eu antes de dormir, eu fiz uma oração e disse: Deus, se não está a dar, eu sei que é porque tu não queres que dê. Eu entrego tudo nas tuas mãos, está aqui o meu dízimo, independentemente de qualquer coisa, eu não vou falhar contigo, porque eu sei que tu queres o melhor para mim, e se isso não está a dar certo é porque não é para dar. E eu entreguei o dízimo. Epá, não sei, mas eu sei que foi uma prova dele. E logo no dia seguinte ele me deu a resposta. O senhor baixou o valor, ficou tudo certo. Entretanto, marcaram a escritura numa altura em que eu já tinha uma viagem marcada. Outro problema, tive que fazer uma procuração, a minha mãe é que assinou, etc. Depois, quando eu já estava lá, um dia antes da escritura, a senhora a advogada do banco manda mensagem a dizer que faltava um documento das finanças, porque nas finanças aparecia uma dívida que eu tinha e não conseguiam tirar, e sem isso não dava para fazer escritura. Eu disse: olha, mamãe, temos mais um problema, tens que ir às finanças, uma dívida que eu já paguei, mas eles não atualizam a dívida. A minha mãe teve que voltar a pagar esse valor. Nesse dia os senhores não lhe queriam atender, porque é só por marcação. A minha mãe estava em desespero. Tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Antes de ir às finanças, veio aqui à igreja, o pastor Diogo ungiu os documentos, ela foi lá, os senhores a dizerem: não, nós não vamos poder atender, não vai dar, tem que ter marcação, tem que não sei o quê. A minha mãe ficou lá de pé, começou a orar, até que os senhores atenderam. Deram os documentos, falaram comigo por telefone, eu dei as coordenadas todas e pronto. E no dia seguinte a minha mãe conseguiu fazer a escritura e já tem a minha casa própria. Falar mais o quê? Deus te abençoe abundantemente.